A palavra de hoje, o texto que Deus colocou no meu coração, vai trazer apenas uma lembrança daquilo que nós sabemos, que diz respeito a saber esperar. O crente precisa aprender a esperar. O crente anda muito ansioso, e Jesus já disse em Mateus 6,33, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então eu vejo o crente correndo atrás do trabalho, deixa o trabalho correr atrás de você, faça o seu papel, estude, coloque-se no mercado e você vai ver que as empresas correrão atrás de você. Você pode dizer amém por isso? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Pastor, eu estou tão preocupado em pagar as contas. Calma, descanse o seu coração. Quando o carteiro chegar com aqueles boletinhos, ou quando o e-mail começar a fazer barulho, porque agora os boletos, eles conseguem chegar por e-mail, né? Ele entra na nossa casa, não precisa nem entrar mais na caixa de correio. Você liga o computador e trim, 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 do dia 5 ao dia 10 é só boleto chegando. Descansa o coração. Você vai correr para olhar boleto? Não, primeiro você tem que esperar receber o seu dinheiro. Você tem que pegar o seu dinheiro, seja você um trabalhador um profissional liberal, pensionista, um aposentado, pegue o seu dinheiro primeiro, não olhe as contas. Você vai olhar para as contas. Se Davi fosse olhar o tamanho do Golias, ele nem ia para a guerra. Então não olha para o boleto, não. Primeiro você olha para o dinheiro, espera o dinheiro chegar. Apresenta ele a Deus. Olha o segredo. Senhor, aqui está o fruto do meu trabalho. Abençoa o meu salário, abençoa a minha pensão, libera aquela causa na justiça. Isso a gente tem que fazer primeiro. E caiu o dinheiro na conta, fecha os olhos, Senhor, está lá, aquele dinheiro é teu. Você tem que entregar tudo para Deus, tudo. Mas não é uma entrega física. Você sabe que Deus não cobra de você tudo. Você tem que sobreviver, você tem que pagar as contas. Então você entrega para Deus no mundo espiritual, dizendo, Senhor, tudo é teu. Parte desse valor eu vou abençoar a tua obra, eu vou dar meu dízimo, eu vou separar minha oferta, e o restante eu vou pagar as minhas contas, e eu espero que eu consiga pagar todas elas, porque quem faz conta não é Deus, somos nós. Então não adianta a gente dizer para Deus que o salário está pequeno, as contas é que estão grandes. O salário pode ser pequeno, irmãos. Davi era grande ou pequeno? Pronto. Golias era grande ou pequeno? Grande. Então não adianta você ficar preocupado quanto você recebe. A gente tem que aprender a administrar o nosso dinheiro, né? Não adianta você sair por aí encantado com os créditos. Você sabe que lojas, os governos, de uma forma geral, eles amam dar crédito. E o povo fica tudo endividado. Falta de sabedoria. Depois, meu Deus, eu vou subir um monte para ver se Deus multiplica o dinheiro. Eu acho que você está gastando energia toda à toa subindo um monte. Gasta energia calculando quanto você pode gastar. Gaste naquilo que realmente importa. É pão, é roupa, é roupa. Mas a luz é importante? Então pague a luz. Mas eu quero uma internet. A internet é importante no mundo de hoje? Então pague a internet. Joias, é importante no mundo de hoje? Se é, você compra joias. Mas eu quero comer caviar. Nunca vi, nunca ouvi, não tem um negócio assim. Eu nunca vi, nem quero experimentar. Primeiro que o meu dinheiro não compra. Segundo que eu prefiro um bom pão fresquinho. E o pão fresquinho não é tão caro quanto o caviar. Tem gente trabalhando para comer caviar. Eu prefiro trabalhar para comer o pão. E se sobrar, eu boto qualquer coisa no pão, até caviar. Mas a minha primeira expectativa é comprar o pão. Se o seu pão tem caviar, glória a Deus, que tenha sempre. Mas não adianta você comprar o caviar se não tiver o pão. Deus trabalha nas coisas simples. Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Quero ler com você, vai estar aí na TV também. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 25 em diante, diz assim: mesmo assentados, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo,
segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos por termos esse espaço, esse lugar, esse momento, esse tempo para ouvirmos a tua voz, e é com temor e tremor no nosso coração que nós nos aquietamos, abrimos mão de pensar nas dificuldades da vida para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, que seja a voz de Deus e não de homem, e que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos que concordam digam amém. Eu não sei quantos ainda aguardam a realização de uma concretização de uma promessa no Senhor, mas aqui o texto nos mostra que esse homem espera um tempo, mas ele espera porque quem faz a promessa é Deus. E aqui tem uma questão que nós podemos tratar hoje, que diz respeito às promessas humanas e às promessas de Deus. Há muita confusão na igreja. Não é pelo fato de você estar num ambiente espiritual como a igreja, que toda promessa seja dirigida por Deus. Deus não infringe a liberdade humana. Eu, como pastor, como pregador, como um profeta moderno, eu devo tomar esse cuidado para não profetizar aquilo que não é do Senhor. Porque o meu desejo é que todos sejam ricos, abençoados, fartos, saudáveis. Mas eu não posso me animar demais, e esse é um grande perigo que um pregador, que um profeta moderno corre, de querer profetizar o que não é de Deus. E muitas pessoas aguardam ansiosamente, que já não deveria ser com ansiedade, a realização de uma promessa de Deus. E ficam confusos. E muitos se desviam por conta do resultado. A questão que nós podemos começar a pensar é se realmente a promessa que foi feita, nós podemos identificar como uma promessa de Deus ou dos homens. Você já foi alvo, não é? Encontrou-se com um profeta, uma profetisa, e alguém revelou algo na sua vida em forma de promessa, dizendo, olha, daqui a algum tempo Deus vai fazer tal coisa, e dirigiu-se especificamente a você, e você está aguardando até hoje. Eu vejo crentes que aguardam porque Deus confirmou que era Ele falando. Mas há muitos crentes que ficam animados demais com essas coisas e lá na frente se decepcionam, porque o tempo passa e Deus não fez nada, ou aconteceu tudo o contrário. Não era profetisa, não era profeta, não era de Deus. Ora, se a gente aguarda o resultado, pode ser que o resultado pode não ser o desejado. E como é que a gente sabe se uma profecia é de Deus ou não? Em primeiro lugar, a gente começa de trás para frente. A profecia de Deus é aquela que se cumpre. Mas se vocês esperarem o resultado, se vós ouvirdes a voz achando que é do Senhor e não for, como funciona isso? Lá no final, 10 anos se passam e nada de acontecer, e de repente acontece totalmente o contrário. Aí você, 10 anos depois, diz, puxa, não foi o Senhor. Mas 10 anos se passaram e você cruzou os braços esperando Deus agir. Para que tenhamos uma firmeza, a vida de Simeão pode nos dar algumas dicas muito importantes, porque a palavra de Deus é orientação. Antes que ela seja uma palavra de ordem, ela é de orientação, é de ordem para os filhos e filhas de Deus, de orientação para todos aqueles que querem um encontro com Deus. Então, os filhos e filhas de Deus, que reconhecem a Bíblia como palavra do Senhor, é palavra de ordem. Nós não podemos achar nada diferente do que está escrito. Mas aquele que não tem uma igreja, aquele que não conhece a Deus, não nasceu num berço cristão, essa palavra é para ele, mas é a título de orientação. A partir da orientação de Deus, ele vai ter um encontro com o Senhor vai alcançá-lo com graça e misericórdia, como nos alcançou, e a partir daí nós começamos então a ter a palavra como obrigação de cumprir. Do contrário, surgem as frustrações. E as frustrações afastam pessoas da presença de Deus, porque elas acreditaram que era Deus e depois viram que não era Deus falando. Desacreditam dos profetas, e ainda há profetas, muitos profetas, e a palavra profeta, você não pode pensar só no Antigo Testamento.
Não tem mais profeta como no Antigo Testamento, tá, irmãos? Não adianta, falsa hipocrisia. Os profetas do Antigo Testamento não tinham dinheiro no banco, mas eles eram levados a trazer prosperidade na vida dos outros. Ele não ganhava um centavo para ser profeta. O profeta de hoje, ele quer saber quanto vai custar o salário antes dele ser profeta. O profeta de hoje não quer pagar preço. O profeta de hoje não quer andar no deserto. O profeta de hoje não quer ser perseguido por Jezabel. O profeta de hoje não tem que ficar dependendo de viúva, pastor. Não, eu tenho que ter meu salário. Então eu estou chamando de profeta todo aquele que usa a palavra de Deus para trazer uma revelação. Profetas modernos são esses que pregam, ou são pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos, bispos, etc, etc. Todo aquele que usa a palavra de Deus trazendo uma revelação pode ser visto como profeta. Mas o Antigo Testamento fala que há profetas e profetas. Baal, que era o Deus que perseguia, ou o suposto Deus, ou os seguidores de Baal, perseguiam Israel, perseguiam os judeus, perseguiam os hebreus. Então, eles também tinham profetas. Os perseguidores eram cheios de profetas. A promessa que Deus libera na vida de Simeão não está dependendo de uma figura humana. Simeão, ele está vivenciando as Escrituras. Estamos falando de um homem que, apesar de estar sendo citado no Novo Testamento, ele vive todo o Antigo Testamento através das Escrituras. Ele lê a Bíblia, ele começa a entender que Deus está trazendo revelação de que vai chegar o Messias vai libertar o seu povo, e ele começa a acreditar nessas promessas, trazidas pelo Espírito Santo. Nós já lemos aqui e vamos ler de novo. Aqui está o diferencial. Quando um homem e uma mulher têm comunhão com Deus, ele não se deixa enganar. Ele está olhando tanto para o verdadeiro que quando ele vê algo falso, ele identifica rapidamente. Ele está tão confiante na relação que ele tem com Deus, na frequência dele na igreja, na fidelidade dele com Deus, nas orações, na leitura que ele faz pela vida dele, não só na igreja. Ele tem vida com Deus, então quando algo estranho se aproxima dele, ele já sabe que é falso. Pode rodopiar, pode cuspir fogo, pode fazer chover com uma nuvenzinha só na cabeça dele, mas ele sabe o que é falso e o que é verdadeiro. Ele não se encanta. Daí vem a palavra encantamento. Os olhos ficam cegados da verdade pela mentira. Então ele acredita em tudo. Se o coração dele está no afã de ouvir Deus, mas ele não quer ter vida com Deus, ele vai achar que qualquer um é usado por Deus. Que Deus pode usar qualquer um? Pode. Mas se você tem relação com Deus, o próprio Deus, através do Espírito Santo, fala com você. Louvado seja o Senhor. Mas para isso precisamos ter vida com Deus. E Simeão vai nos dando essa dica muito interessante, porque isso preocupa um pouquinho o meu coração, confesso, não é? Essas questões proféticas. Usamos muito esse termo em meio às igrejas atuais, palavra profética, revelação profética, ato profético. Pode ser que seja. E se não for, muitos ficarão frustrados. O texto fala de um homem que esperava com o coração voltado para as coisas de Deus, porque havia uma promessa que não era exclusiva para a vida dele, era para todo Israel. E a Bíblia diz que esse homem era Simeão. Nós já falamos aqui diversas vezes que muitos nomes que eram atribuídos ou dados no Antigo Testamento não é como hoje, nome de batismo. A gente escolhe um nome, batiza, escreve no cartório, na certidão. Naquela época, às vezes a criança recebia muitos apelidos e nomes dados em função dos parentes, mas como a gente está lendo uma história antiga, é provável que esse nome seja dado pelo que aconteceu com ele. O termo Simeão no hebraico significa famoso, porque o nome dele está incluído na Bíblia, e também significa, na raiz da palavra, Deus ouviu. Por que Simeão pode significar famoso ou Deus ouviu? Famoso porque ele era um rabi, ele era um mestre da igreja dos tempos antigos. Ele era pai de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Aquele que instruiu Paulo, quando ainda era Saulo. Então ele tem um histórico na igreja, ele não é um crente novato, ele tem vida com Deus. Ele ensinou Gamaliel nos caminhos do Senhor. Gamaliel se tornou um mestre, e esse mestre foi o que instruiu Paulo, ainda quando era Saulo.
Mestres, gerando mestres, ensinando o caminho do Senhor e todos pautados na palavra de Deus. E o nome de Simeão está sendo citado hoje por nós depois de mais de 2000 anos. Então, podemos dizer que ele é um famoso. Mas em que sentido? Não no sentido moderno. Famoso hoje é mais fácil do que a gente imagina. É só ter milhares ou milhões de seguidores. É só você pendurar uma melancia no pescoço e falar abobrinhas. Você vai ficar famoso. O que tem de gente famosa que eu nunca ouvi, nem quero ouvir falar. O que tem de gente famosa com milhões de seguidores que eu não empresto um segundo para ouvi-los, porque eu sei que não tem conteúdo eterno, vai falar das coisas atuais. Se eu quiser me informar, eu vou nos livros. Pastor, se eu não consulto o Google, até consulto, para saber onde está ou em qual livro eu posso achar tal coisa. O Google, para mim, é uma ferramenta de procura, não de fonte. Onde você leu isso, menino? No Google. Anula, esquece, vai no livro. E no livro você tem que conhecer as fontes, conhecer quem escreveu, cuidado, tá? Mas aqui a gente está falando de um homem que era famoso exatamente por isso. Era mestre da lei, um homem respeitadíssimo, de alta consideração, está servindo no templo, é pai de Gamaliel, que instruiu Paulo, tudo está aqui, né, trazendo essa ideia da fama de Simeão, mas eu disse também que significa Deus ouviu, e aqui a gente já tem a resposta. Por que Deus ouviu? Porque ele pede a Deus para ver o Salvador antes que morresse. Ele sabia, já estava numa idade avançada. É bem provável, né? Dizem as pessoas mais antigas que quando a gente está ligado com Deus e não rejeita a morte, não é para você querer a morte, não é para você aceitar com facilidade a ideia da morte. A morte não era nem para existir, mas já que ela existe, a gente não pode brigar com ela agora. A gente tem que brigar com ela a vida toda para no final a gente vencer. Como diz Paulo, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas pensar na morte num sentido saudável. Ora, se eu vou morrer, por que eu estou fazendo planos para 200 anos? Eu não vou durar 200 anos. Se eu vou morrer, por que eu me agarro tanto às coisas que não têm nenhum valor? Por que eu morro por um aparelho celular que daqui a 2 anos ele não vai valer nada? Qual é o iPhone que você tem? Já chegou no 15 já? Está no 14? O meu pode ser o 1, eu posso nem ter celular. Eu posso comprar um 14 hoje, se seu dinheiro banca, compre, se divirta, mas quando o ladrão quiser levar, dê a capa e a caixa também para ele. Não morra por isso, porque daqui a um ano o 14 não vale mais nada, vai ter o 15, 16, 17, 18. A vida é isso, irmãos. Por que eu vou brigar por coisas que não têm valor? Elas demonstram ter valor naquele momento, mas logo, logo perderá o seu valor. Coisas que a gente corre atrás, vive a vida toda lutando, calma, descanse seu coração. Antes de você pegar o seu salário e querer acumular coisas, gaste para você, para os seus familiares, coma bem, vista-se bem, viaje. Use de uma forma para você desfrutar da vida e do benefício do seu salário. Mas guardar embaixo do colchão? Esconder num banco? Meu Deus, esses dias eu falava com o irmão sobre a poupança Bamerindo. Você é daquela época? Não precisa nem levantar a mão, senão você vai revelar a sua idade, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos faliu. E muita gente perdeu dinheiro. É o mundo que a gente vive, irmãos. E está aqui imbuída a questão das promessas, hein? O banco prometeu, a empresa prometeu, são promessas. Vão ser cumpridas? Descansa o teu coração. O único que promete e não falha é Deus. É Deus. O pastor prometeu chegar tal hora. Não sou Deus. O pneu do meu carro fura, eu não sei voar. Eu adoeço, eu durmo mais do que devia. Nos últimos dias eu nem durmo, tá, irmãos? Mas para o irmão eu durmo mais do que devia. Não pare de pensar nessas coisas dessa forma. Eu sou falho, os homens são falhos. O meu pai prometeu, se eu parar de chorar, ele vai trazer um doce. O pai volta, não traz doce nenhum, ainda dá uma surra no menino. Mas não guarde raiva do seu pai, ele esqueceu.
Pode ser que ele seja um mentiroso, mas perdoa, ele não tem Jesus. Quem tem Jesus não mente. Posso ouvir um amém? Amém. Que Simeão aguardava? Entre os diversos pré-anúncios da palavra de Deus, se você ler comigo lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim, está aí na TV. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Uma promessa de Deus, que viria o Salvador, e que ele traria um reino de paz. Parte da promessa já se cumpriu. O Salvador veio. Mas e o reino de paz? Também se cumpriu. Não como a gente espera. Porque ele não veio para trazer paz ao mundo, e sim paz aos homens de boa vontade. Essa paz de Cristo vai estar no mundo inteiro? Ainda não. Num novo mundo, sim. Mas no mundo atual, é guerra, é morte, é egoísmo, toda sorte de sentimentos ruins. Mas e o crente? O crente que está em Cristo e é um homem ou uma mulher de boa vontade, esse desfrutará. É isso mesmo? Desfrutará, oh glória, ainda bem que tem professores nesse lugar. Desfrutará de uma paz que está no seu interior. E se ele está em paz, ao redor vai haver paz. Quer um exemplo disso? Você está em paz com Cristo. Você saiu de um culto abençoado, a palavra entrou no seu coração, você pegou o seu automóvel para se dirigir à sua família, ao seu trabalho, me vem um encardido, atribulado, enviado do cão, dá uma fechada no seu carro, xinga um monte de palavrões e chama você para briga. Se você tem paz, você vai sair do carro mesmo certo e vai dizer, me desculpe, eu não prestei atenção no trânsito. Que Deus te abençoe, querido. A paz foi impetrada. Se você não tem paz, você vai arregaçar a manga, vai pedir o Espírito Santo para ficar de lado, que eu já vi crente falando isso, pastor, teve uma hora que eu pedi o Espírito Santo para ficar de lado, para eu ir lá, dar uma surra em alguém e voltar. Aí quando ele voltou, o Espírito Santo não estava mais lá, já tinha ido embora. Porque não, Deus não tem relação com essas coisas não, irmãos. Não tem, não adianta a gente dizer que é crente e fazer desse jeito. Simeão está esperando uma promessa de Deus para o povo, mesmo que ele seja já de alta idade, mesmo que ele já esteja mais para lá do que para cá, ele aguarda o cumprimento desta profecia, porque quem revelou a profecia para ele não foi um profeta que rodopiava, não era alguém que com jeito de santo não tinha nada, ele leu nas Escrituras e Deus revelou. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus fala conosco, quando estamos atentos à sua palavra. E eu podia dizer, olha, mesmo ele sendo famoso, mesmo ele conversando com Deus, ele era um homem comum, mas tem 3 qualidades em Simeão que a gente precisa entender. Primeiro, lá no versículo 25 que lemos, Lucas 2, diz que em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, e este homem era justo, piedoso, e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. 3 qualidades. Primeiro é a questão de justo, né? E a Bíblia lá no Salmo 37 diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse é o sentido de justo, é a ideia da lei da semeadura. Se você quer colher do melhor dessa terra, plante boas sementes. Não adianta você plantar qualquer semente e achar que lá no final a colheita vai ser boa. Selecione as sementes. Escolha bem as amizades. Jovens que vão casar, escolham bem os seus cônjuges. Vão ter filhos, escolham bem, não as escolas, mas as igrejas, das quais você vai frequentar e levá-los a ouvir a palavra de Deus. Busque resultados desde já, mesmo que eles demorem a chegar. Não adianta a gente escolher a melhor escola para os nossos filhos e depois ver nossas crianças dançando a dancinha da mulher cavalo. Não adianta.
Eu sei que isso não tem a ver com a escola, isso tem a ver com a direção da escola. Mas se você pensa e consegue entender que numa instrução, por exemplo, de uma escola bíblica é mais importante do que o primeiro, segundo grau, terceiro grau, fundamental, complementar, terceiro grau, faculdade, é mais importante porque aponta para a eternidade, não para as coisas do tempo presente. Às vezes nós estamos tão preocupados em dar as melhores escolas, tem escolas maravilhosas. Tem escolas que aos nossos olhos não vale porque é pública. Não, esqueça isso, irmãos. Se não tivermos pessoas tementes a Deus na direção, como professores, a escola pode ser a melhor do mundo, mas a instrução vai ser péssima. Então, antes que você coloque, ore a Deus. Avalie a possibilidade da ideologia ser uma ideologia cristã. Não precisa ser uma escola de crente. Tem escola de crente também fazendo cada coisa que só Jesus. De crente até o diabo duvidaria se era crente. Não é isso, irmãos. A nossa vida tem que ser pautada na oração. Foi dito aqui na escola bíblica. Uma vida em oração nos dá a direção. Deus coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho, que vão cuidar de nós, que não é o nosso dinheiro que pagou. Pessoas que fazem porque são usadas por Deus. Professores, diretores, médicos, enfermeiros. Não importa qual é o hospital. Pare com essa presunção de que se for o melhor hospital do mundo, o tratamento vai ser o melhor. Pode ser. Mas se o médico e o enfermeiro forem encardidos também, usados pelo diabo, você pode gastar o teu dinheiro que for, que eles acabam de matar você. Então não tem a ver com o que nós podemos pagar. Tem a ver com a nossa relação com Deus e como o Senhor nos guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, a nossa vida e todas as coisas, em vão vigia a sentinela, a câmara de segurança e tudo isso. Então, Simeão é um homem justo. Ele está aguardando a promessa de Deus e está colhendo daquilo que ele plantou. Ele está envolvido com a obra de Deus, ele tem um filho chamado Gamaliel, ele ensina Gamaliel a caminhar nos caminhos do Senhor. Gamaliel virou mestre e quando Saulo está pequenininho, seus pais levam ele para onde? Para Gamaliel capacitar aquele Saulo que mesmo religioso e perseguindo o cristão, depois Jesus teve misericórdia dele e usou toda a sabedoria que ele adquiriu, todo o conhecimento em favor dos cristãos. É assim que Deus faz, querido. Quer ser usado por Deus? Deixa Ele te usar. Mas vai se aperfeiçoando, mesmo que seja no conhecimento deste mundo. Segundo, é que Simeão é piedoso, diz aqui o texto que nós lemos. Por que ele era piedoso? Porque mesmo ele vivendo numa situação confortável, por que eu digo confortável? Os sacerdotes daquela época não eram diferentes de hoje, salvo em raríssimas ocasiões. O sacerdote daquela época, ele tinha status, autoridade, ele era fluente. Se ele fosse até Roma pedir um emprego para um parente, os romanos liberavam, porque ele era sacerdote, porque ele era ancião, porque ele trabalhava no templo. Então a religião era respeitada. E ele provavelmente usufruía de um bom salário pela igreja. Mas não é salário como a gente pensa, não é aposentadoria, não são essas coisas de hoje. Ele era tão cuidado por Deus, ele se dedicava à obra de Deus, que se ele precisasse de algo, as pessoas atenderiam. Naquela época não tinha plano de saúde, mas se ele precisasse de um bom médico, o bom médico ou o melhor médico iria, por quê? Porque ele era um sacerdote. Havia um respeito com a figura do sacerdote. E Simeão é esse homem piedoso que mesmo que ele esteja vivendo bem de vida, ele está preocupado com os que não estão vivendo bem, os oprimidos de Israel. O povo, que vai à igreja, ele é sacerdote. O povo que vai frequentar o templo está passando necessidade. Estão sendo oprimidos pelos impostos, parece que é do dia de hoje, mas é dos tempos antigos, tá? Eles não têm direito a nada de bom, porque tudo que eles ganham é para pagar os impostos. Os tempos antigos eram cruéis demais, irmãos. Você pode reclamar de hoje, mas você não aguentaria viver nos tempos antigos, não. Porque você não tinha nem a quem recorrer. Hoje a gente recorre tudo, né? Não concorda com isso, entra na justiça. Não sei se vai funcionar, mas você faz a sua parte. E nos tempos antigos, você não tinha que reclamar, a não ser conversar com Deus. Isso se você fosse temente a Deus. Então esse homem, mesmo vivendo num modo assim mais confortável, se comparado com a população, ele está preocupado com a população. Ele quer que Deus envie logo um Salvador.
A visão dele ainda é uma visão um pouco terrena, porque ele não entende que o Salvador vai trazer a revelação do reino. Jesus não veio trazer espada. Na última quinta-feira falamos sobre o guerreiro sem guerra. Jesus era um guerreiro sem guerra. Ele não veio fazer guerra, mas ele veio se impor. Ele veio colocar o padrão. E o que ele trouxe? O consolo. O Espírito de Deus estava sobre ele. E esse Espírito foi derramado. Para quê? Primeiramente, para fazer a dor passar. Por que um homem e uma mulher quer ser cheio do Espírito Santo? Pastor, para eu falar em mistério, para eu ter revelação, para eu ter profecia. Você deveria pedir o Espírito Santo para consolar a sua dor. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de dor, um mundo de sofrimento, um mundo em que uma hora você está muito bem, daqui a pouco vem uma pedrinha desse tamanho e diz para o seu rim que ele vai arrebentar com você e você não consegue nem andar. Um mundo que alguém espirra e aquele vírus que você não viu entra em você e mata você. Esse é o mundo de dor. Para que serve então o Espírito Santo? Por que Jesus libera o Espírito Santo? Primeiramente para você confiar no que o que Deus tem para você não é aqui, é lá. Mas antes que o lá chegue, você está sendo consolado. Entende isso? As pessoas querem o Espírito Santo para, não sei. Eu entendo que o Espírito Santo é para, naquele momento que eu estou feliz e algo ruim acontece, eu não me desespero. Eu tenho paz. Por que eu tenho paz? Porque o Espírito Santo está sobre mim. Porque ele diz que o mundo vai de mal a pior mesmo. E a gente entra às vezes em crise, né? Nós oramos aqui pela menina que foi baleada. Eu não vou julgar o policial, nem vou julgar a família. Eu vou julgar o pecado. Se não houvesse pecado no mundo, não seria assim, irmãos. Tudo está acontecendo por culpa do pecado. Odeiem o pecado. Não odeiem os pecadores. Odeiem os pecados. Todos os pecados, tudo que infringe a lei de Deus deve ser odiado pelo crente. Você não deve ser simpático ao pecado. É bom, é santo, eu amo. É pecado, eu odeio. Mas o mundo, esquece o mundo, eu odeio o mundo. O mundo não é para eu amar, o mundo é para eu odiar, porque o mundo jaz em trevas. E tudo que vem das trevas, ou que está nas trevas, é para eu odiar. E que tipo de ódio é esse? Distanciamento. Não é para eu matar ninguém, não é para eu brigar com ninguém, não é para eu obrigar ninguém a ser da minha religião, é para eu verdadeiramente dizer, eu não quero isso, eu odeio isso, sai para lá. Então essa é a visão que nós temos de um homem chamado Simeão, estamos nele ainda, lembra? Piedoso, porque ele não aceita o sofrimento daquele povo. E ele sabe que ao chegar o Messias, esse sofrimento vai acabar, ele só não sabe o tempo que vai levar. E nós entendemos bem isso. A terceira característica é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, antes mesmo de haver o derramamento geral do Espírito Santo, é alguém que está buscando Deus. A intenção de sermos crentes e termos uma igreja e de frequentarmos uma igreja é de nos encontrarmos com Deus constantemente. Ele nos instrui, ele nos dá clareza no entendimento, ele nos faz ver um acontecimento e dizer, olha, eu não vou julgar, mas eu vou esperar a resposta de Deus. Eu não vou comprar briga de ninguém, porque Deus é o meu juiz, eu tenho que defender a causa de Deus, não a causa humana. E aqui, verdadeiramente, nós temos um homem que está defendendo a causa de Deus. O Espírito Santo era o melhor que ele podia ter. E isso a gente sabe que ele tinha, por quê? Porque o Espírito Santo foi mostrando para ele, continua esperando, você não vai morrer antes de ver o Salvador. E ele continua a vida dele, indo à igreja, saindo da igreja, fazendo lá os cultos do modo que a cultura judaica ensinava. Mas enquanto isso, o que ele fazia? Se enchia mais do conhecimento da palavra de Deus. Se encher do Espírito Santo inclui conhecer a vontade de Deus. Para com esse negócio de vou subir ao monte e vou descer cheio do Espírito Santo. Você pode até descer cheio do Espírito Santo, mas vai descer com carrapicho, vai descer com lama na canela, e se não tomar um escorregão, e depois pedir o pastor para orar. Eu vou orar, mas eu vou perguntar onde você estava, no monte, então não vou orar não. Chama o profeta que te levou para o monte. Eu não vou a monte, meu monte é aqui, eu subo a escadaria da igreja. Tem essa visão distorcida de que Deus vai falar no monte.
Jesus subiu o monte porque era o lugar de retiro espiritual dele. Se você mora num lugar e tem um monte maravilhoso, uma colina, que você vai sentar e ficar sozinho conversando com Deus, vá, alimente-se da presença de Deus quando você está só, mas para de ficar seguindo um monte de gente que inventou um modo de estar mais perto de Deus. Ah, irmão, quer estar mais perto de Deus? Vai para o Empire State, não é isso? Quando era o edifício mais alto, era as Torres Gêmeas, não é mais? Porque a impressão que dá é que a gente está no céu, né? Sobe aqui a Serra de Petrópolis, lá. Essa ideia de estar perto de Deus não significa distância, não, irmãos. Nosso Deus é tão maravilhoso, e aí cantamos uma canção. Ninguém explica a Deus. Ninguém explica. A gente tenta, a gente usa teologia, a ciência usa isso, e a gente vai olhando essas coisas dizendo, como é que eu entendo Deus? Conhecendo Deus. Porque, na verdade, a gente não precisa entendê-lo. Nós temos que ser perdoados por Ele, isso sim. O que havia sobre Ele? Uma revelação. O que a gente está trazendo, uma mensagem para você refletir, pode ser uma revelação. Você pode olhar para esse texto que estamos lendo hoje e tentar entender da parte de Deus o que Deus quer falar com você. A gente está lendo um texto antigo, mas a palavra de Deus é viva. E quando ela entra em nós, ela nos dá direção. Veja que revelação é essa, revelação de verdade, com R maiúsculo, versículo 26. Ele tinha recebido uma revelação de quem? Do Espírito Santo, não era do profeta, hein? De que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Eu fico imaginando Simeão, né, queimando pestana, lendo a Bíblia do tempo antigo, né, a Bíblia dos judeus, lendo as Escrituras com luz de vela, queimando pestana, visão já cansada, ele numa certa idade, não usa óculos, não haviam inventado os óculos ainda, não havia inventado a luz artificial, e com toda dificuldade, o que ele ama fazer? Ler a palavra de Deus. Irmãos, não sou médico, mas se você quer ser curado de insônia, vai ler a palavra de Deus à noite, e você vai dormir como um passarinho. Tem crente que quer acompanhar morcego. Eu falo que quem acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Dormir como passarinho é um sono tranquilo. Você quer ter sono? Eu não estou mandando você parar de tomar remédio, não, tá? Não sou médico. Mas lê a Bíblia. Lê. Que horas? Meia-noite, 11 horas, 10? A hora que você for dormir, lê a Bíblia. Só deixa um lugarzinho assim para você dormir e a Bíblia dormir do lado, porque você vai dormir com a cara na Bíblia. Porque o Espírito Santo traz paz, louvado seja o Senhor. E muitas vezes não dormimos porque estamos atribulados demais pelas coisas da vida, preocupados demais, ansiosos demais. Leia a palavra de Deus. Aqui eu vejo um modo de Simeão estar longe dessas revelações que a gente vive hoje, os revelamentos, que nem existe essa palavra. E tanto profetador quanto profetado estão sujeitos aos erros. É impressionante como o crente conseguiu encontrar um meio de atrair uns aos outros através dos sinais que são sinais santos. Se não fosse tão perigoso, eu diria que é maravilhoso ouvir uma profecia. Mas hoje eu digo que é mais perigoso do que importante. Quer ouvir uma profecia? Leia a Bíblia. Acompanhe os cultos da igreja que você congrega. Da igreja que você congrega. Porque a gente só congrega no lugar que a gente confia. Cuidado. Às vezes a gente está lendo, ouvindo, assistindo mensagens que foram gravadas por um determinado tempo, por um determinado grupo de pessoas em que Deus falou poderosamente lá, mas não significa que vai continuar servindo para você ou para mim. A palavra de Deus é fresquinha. O dia que eu não puder pregar por estar doente, eu não vou colocar inteligência artificial pregando para vocês. Eu não vou gravar uma mensagem e mandar que vocês assistam. Eu vou chamar um pastor, os diáconos, qualquer irmão, cheio do Espírito Santo, vai chegar aqui e vai ministrar uma palavra ao seu coração. Isso é encontro com Deus. Às vezes a gente está perdendo tempo e não olhando para as árvores e para os frutos das árvores. O que tem de crente acompanhando árvores que andam,
mas não olha os frutos. Sobe achando que é macieira e quando chega lá é espinheiro. Não sabe como descer, porque está cego. Cuidado com essas coisas, querido. Você não está proibido de ficar acompanhando pregador A, B ou C. Cuidado. A orientação que eu dou pastoral é cuidado. Se você tem a igreja, confie na mensagem trazida na sua igreja. Às vezes a gente mais se diverte do que aprende. Hoje o profeta ele se sente mais importante que a profecia. Por isso que é perigoso. Os profetas estão ganhando fama e notoriedade. A rede social ajuda bastante. Então, não há o acaso na vida de Simeão. Não foi por acaso que ele chegou no templo. E justamente naquele dia, Maria e José estavam levando Jesus para ser apresentado. Não foi por acaso. A gente entende que há vários sacerdotes, como há vários pastores na igreja, irmãos convidados para pregar, mas não foi por acaso que naquele dia, justamente no dia em que Maria e José estão levando Jesus para apresentarem ao Senhor, quem está lá? Simeão. Não há o acaso na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não há. Ele foi conduzido, lembra? Ele estava cheio do Espírito Santo. Quem disse para ele, hoje é o dia que você não pode faltar ao culto, mesmo se você estiver resfriado, foi o Espírito Santo. Quem disse para ele, você está com febre, eu vou ao culto, mas eu estou com febre. Se você não estiver hospitalizado, você vai para o culto. Mas será que eu estou doente? Bota uma máscara, irmão, já inventaram máscara, eu não sei, mas se eu sou conduzido pelo Espírito Santo, não pela palavra do pastor Jarbas, mas se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou saber a hora que eu fico em casa e a hora que eu vou para a igreja. A hora que não é para eu sair de casa, cheio do Espírito Santo, tá? Do contrário, você vai virar crente místico. Deixa eu ver o horóscopo. Você acredita que tem crente que lê horóscopo até hoje? Não aqui, aqui não. Aqui todo mundo é santo, glória a Deus, aleluia, todo mundo vai para o céu. Mas tem crente que gosta dessas coisas, predições, palavrinhas, como é que chama? Caixinha surpresa, caixinha da promessa. Eu gosto da caixinha da promessa. Eu vou fabricar uma para dar para os irmãos. Mas só vai ter um versículo para todos os dias do ano. Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E eu vou acrescentar, vai ler a Bíblia. Vai estar lá. Deus me perdoe, essas ideias são humanas, tá, gente? Isso aí não é de Deus, não. Versículo 27 diz assim: movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. O Espírito Santo conduziu ele. Quem é conduzido pelo Espírito Santo não se deixa enganar, irmãos. Ele sabe exatamente, ele não fica seguindo evidências, não. Ele não fica procurando onde está o sucesso, onde tem a luz, onde tem o ar-condicionado que funciona. Ele não tem essas coisas. Você acha que isso é exagero pastoral? Eu vou contar uma historinha de 2 segundos. Já enviaram mensagem para mim, há alguns anos, tá? Perguntando se o ar da igreja estava funcionando para ele vir ao culto. Sabe o que eu respondi? Deixa eu ver se eu sei fazer. Silêncio. Eu não respondi. Eu disse, Senhor, prepara, não vou nem dizer homem para você não ficar julgando, homem, mulher, prepara esse irmão, essa irmã, porque ele precisa de um lugar refrigerado, leva logo ele para o céu. No céu vai ser refrigerado, irmãos, é sério. Não é possível. Eu lá estou preocupado se vai ser quente ou calor. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero me encher do Espírito Santo. E isso está aqui muito claro na vida de Simeão. Por que ele está vivendo uma dupla honra? Porque isso está reservado aos que são cheios do Espírito Santo. Versículo 28 diz assim, leia aí comigo. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Ele, além de ver Jesus, ainda era um menininho, né? Ele foi para ser apresentado. Mas ele não só viu, como ele teve o privilégio. A promessa do Espírito Santo para ele é que ele não morreria antes de ver o Salvador. A promessa se cumpriu. Mas mesmo não foi só ver.
Eu fico imaginando Maria, na temência dela a Deus, nos preceitos judaicos, dizendo, o senhor que é o sacerdote escalado? Sim, eu sou Simeão, apresento o meu filho, hoje é dia, eu trouxe os pombinhos, todo aquele ritual cultural dos judeus, ela está cumprindo tudo, ela está cumprindo porque ela ama a igreja que ela congrega, ela não questiona as ordens, sabe o que ela faz? Ela cumpre, aí ela vai lá, entrega na mão do sacerdote, ela não está entendendo, mas o sacerdote está feliz da vida, porque o Espírito Santo revelou a ele, porque ele não havia se revelado ainda Filho de Deus. O Espírito Santo revelou a ele que aquele menino que ele pegaria nos braços era o Salvador da humanidade toda, louvado seja o Senhor. Pensa nisso, irmãos, que privilégio esse homem tem, de não só apresentar Jesus, mas como pegar Jesus nos braços. Aqui está uma condição, Deus nos concede muito mais do que a gente pede a Ele. Basta estarmos na condição de filhos. Se você é filho e filha de Deus, pode esperar que Deus tem coisas maravilhosas para você. Simeão, então, a gente vai ler aqui que ele ficou tão agradecido, valorizou o cumprimento da promessa, que lá no versículo 29 diz, agora, Senhor, palavras de Simeão. Eu acho que Maria e José não entenderam nada quando ele disse isso. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Enquanto os judeus pensavam que só eles seriam salvos, o Espírito Santo, mudando isso, mostrou para Simeão que esse menino, que era o Salvador, que ainda não havia se revelado, não ia salvar só Israel. Ele ia salvar todos os povos, todos aqueles que nele crescem. Todos que depositassem fé em Jesus. Aí entende por que nós precisamos manter a nossa fé. Para que essas promessas, e esta promessa específica, se cumpra na nossa vida. Você não está aqui só para salvar você mesmo. Você pode ter os seus familiares distantes da igreja, longe de Jesus, mas escute o que eu estou falando. Enquanto você se firma na presença de Deus, você está lançando uma semente no reino espiritual. Essa semente vai crescer. Jesus pode, Ele tem poder para salvar a tua família toda, louvado seja Deus. Mas para isso a gente vai fazer a nossa parte. Nós vamos continuar semeando no reino. Eu não abro mão de estar na presença de Deus, porque eu tenho filhos, netos, os bisnetos, tataranetos, minha terceira e quarta geração que eu nem vou ver. Eu creio que Jesus vai salvá-los. Para isso eu me firmo na presença de Deus. Eu não posso ser egoísta e pensar só em mim, na minha salvação. Até porque se eu for egoísta, não está escrito no Apocalipse, mas eu escreveria. Os egoístas não entrarão no reino dos céus. Não. Aqui que me chama muita atenção, queridos, para a gente ir encerrando, é a questão de Simeão não ser egoísta mesmo. Ele acaba de abrir mão da vida. Quando ele vê a concretização da promessa de Deus, que ele veria o Salvador, ele realiza um projeto dele, mas o projeto dele é mais importante que a própria vida dele. Simeão é o crente ideal para a gente imitar. Por quê? Porque ele tem um sonho, e esse sonho não é egoísta. Ele não tem sonho de ter dinheiro, casa. Não, isso tudo Deus vai dando. Sabe o que ele tem sonho de ver? A salvação. E aqui a gente tem a história, já falei, de Simeão, Gamaliel, os discípulos de Gamaliel se salvando, Saulo virando Paulo, chegando até nós, milhões e milhões de pessoas se convertendo por algo que começou lá em Simeão. Olha, o estudo da palavra. Isso está tudo aqui, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu nos Filipenses, capítulo 1, coloca na tela, por favor. Veja o que ele diz, Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você é capaz de entender isso? Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, mas não significa que ele amava a morte. Não significa que ele pensava em morrer. Mas ele estava sujeito à morte, então ele dizia, se eu morrer em Cristo, tudo bem. O que eu não posso é morrer sem Cristo. Então, viver em Cristo é lucro. Entretanto, olha o que ele diz no versículo 22, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Aí ele começa a largar o egoísmo de lado, porque essa ideia de eu vou morrer, eu prefiro morrer, está pensando só em você.
Você tem que pensar em ser útil para as outras pessoas, porque Jesus morreu, não foi para cessar o sofrimento dele, pelo contrário, ele se entregou ao sofrimento para cessar o sofrimento daqueles que nele creem. Então ele fez isso pelos outros. O que Simeão está pensando e o que Paulo está aqui concordando, olha que coisa maravilhosa. Se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Como homem, ele fala, será que eu devo pensar em morrer? Ele devia estar sofrendo, né? Mas o que ele pensa? Se eu continuar vivo, eu vou continuar escrevendo cartas, eu vou ajudar os crentes. Versículo 23, estou cercado pelos dois lados. Tenho desejo de partir, porque dá vontade de morrer. Não tem horas que não dá vontade de morrer? Dá. Aí eu prefiro estar com Cristo. O pastor prega tanto falando que no Cristo não vai ter conta para pagar, eu vou logo para ficar junto com Cristo. Tem crente que pensa assim, né? Não, mas é uma realidade. Se a gente tem a promessa e cremos que na glória não vai ter dor, lágrima, sofrimento, doença, vírus, espirro, conta, tribulação, nada. Então é melhor a gente morrer. Tá, só que você aí tem que pensar como Paulo. Você pode até estar dividido, mas você não pode pensar em partir sem que ele tenha dado o ingresso. Você pode subir o trem, o avião, sem a passagem? Não. Vai dar errado, hein? Irmãos, muito sofrimento eu vi quando no Afeganistão, muitas pessoas tentando sair de lá, agarraram na roda do avião. O avião lotado, tentando salvar algumas pessoas, um sofrimento só, e as pessoas agarradas. Muitas caíram, muitas morreram, se esborracharam. Não dá para a gente desejar a morte sem que estejamos preparados para ela. Vai chegar uma hora que a gente vai receber o nosso bilhete único, é intransferível. Mas se não recebeu, não deseja a morte, porque Deus está te dando mais oportunidade de ajudar outras pessoas. Ame a vida, viver com Jesus é lucro, louvado seja Deus. É lucro, não importa qual seja o sofrimento. Ele diz no versículo 23, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. Alguém que não está apegado ao egoísmo, para mim, tudo é meu, tudo eu quero, ele abre mão de tudo para servir os outros. Versículo 25, e convencido disto, estou certo de que ficarei, não vou morrer não, e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Deste modo vocês terão mais motivo de se gloriar em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Aqui nas questões das viagens missionárias, Paulo poderia ter deixado de ir de novo, estar no meio dos filipenses, porque a vontade dele era morrer, talvez, numa viagem no mar, Jesus me salvou, eu vou pular. Se não receber o bilhete, você vai cair da roda do avião. Há tempo determinado para todas as coisas, e o tempo que ele nos deu é o tempo de vivermos para a glória dele. Diga glória a Deus por isso. Pensar em desistir pelos sofrimentos é egoísmo e covardia. A semana passada eu recebi um vídeo lamentável de um policial militar que pulou da Ponte Rio-Niterói. E essas coisas chegam porque eu falo muito sobre esse tema de suicídio. Terrível, gente. Conhecendo um pouquinho mais a história, ele estava sendo questionado por algumas atividades, né, do trabalho dele, que ele não podia fazer, coisas com a câmera e tal. Não vou julgar se ele estava certo ou errado, mas eu vi a fraqueza humana. Um homem abalado psicologicamente pela profissão, um homem que não viu a luz no fim do túnel. Quando nós não estamos na presença de Deus, quando nós não temos uma relação com o Espírito Santo, não é entrar e sair da igreja, é viver a igreja, é amar a Cristo onde quer que a gente esteja. Cristo é o assunto mais importante, não é o futebol, não é a política, é Cristo. Salvação deveria ocupar nossa mente o tempo todo. Do contrário, nós vamos nos deparar com problemas da nossa vida, da nossa profissão, da nossa relação familiar, e vamos pensar em desistir, e o fantasma do suicídio vai estar ali do teu lado dizendo, pula, joga, bebe isso, faz isso. Esqueça, não ouça essas coisas.
vem para a casa de Deus, ouviu a palavra do Senhor que diz que viver em Cristo é lucro, louvado seja Deus. Aqui está Simeão entregando-se, ele não está desejando morrer, ele está dizendo: agora Jesus, pode me levar. Deus, pode me levar, porque eu vi Jesus, eu aceitei Jesus, ele me aceitou, eu peguei ele nos braços. Sabe esse encontro de Simeão com Jesus, que simboliza muito bem o nosso encontro? Simeão está no primeiro amor, de verdade. Assim nós devemos estar todos os dias. Aí ele vai revelar, vou ler o versículo 33, 34, lá de Lucas 2. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Está aqui, ó. Agora esse sacerdote é um profeta que está profetizando 2000 anos depois. Porque Jesus tanto salva, como leva muitos à ruína, quem não para ouvi-lo, como também está sendo alvo de contradição. O que está acontecendo hoje no meio evangélico nada mais é do que uma contradição. Salve você, salve a sua casa, volte-se para Deus, ore mais, faça cultos no seu lar, convide os que estão debaixo de você para ler a palavra, tenha momentos com Deus, venha à presença do Senhor, enraize-se numa igreja, escolha a igreja, enraize. Deus nos permite escolher o lugar que nós devemos estar. Ore ao Senhor, se for este, amém, se for outro, amém, mas cuidado, o Espírito Santo precisa ser a maior evidência na sua vida. E mesmo que você esteja sendo alimentado aqui, esta palavra não é suficiente. Leia a Bíblia amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No próximo domingo você para ouvir. E o resto da semana você continua lendo para você mesmo entender. Versículo 35, para encerrar, diz: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui parece que Lucas vai confundindo, né? Coração a gente pensa em sentimento. A mente a gente pensa em pensamento. Mas aqui ele diz, pensamentos do coração. Há uma canção bem antiga que diz que a boca fala do que o coração está cheio. O coração é o centro não apenas das emoções, mas é da razão humana. Não é só o que a gente guarda na mente. Aqui é só para processar. Memória que processa. Aqui é um baú. Guarda a palavra de Deus no teu coração. E você vai encontrar as saídas para a tua vida. Amém? Vamos nos colocar de pés, vamos encerrar orando e agradecendo a Deus, cantando uma canção para nos despedir. Pai, muito obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações nesta manhã. Obrigado porque podemos aprender mais com a vida do Simeão, Senhor, que nós não o conhecemos, mas através da tua palavra agora imaginamos o quanto devemos ser justos, piedosos e o quanto devemos ser cheios do Espírito Santo. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos revele todas as coisas. Não permita que o espírito de engano que há neste mundo nos conduza a fazermos o que não agrada a ti ou acreditarmos naquilo que não é verdade. Enche-nos de sabedoria e derrame sobre nós a tua paz, em nome de Jesus.